Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização, Evangelho desta terça-feira, João capítulo 20, versículo de 1 a 2, depois versículo de 11 a 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo. E disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados, um estava onde tinha sido posto o corpo de Jesus, e o outro na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou então: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que levaste, dize-me onde está, que eu buscarei. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou e exclamou em alta voz: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para o meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito a ela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Como é bom estar aqui nesta terça-feira abençoada, iluminada por Deus. Hoje a igreja celebra o dia de uma grande santa que teve, acho que uma das conversões mais impactantes no Novo Testamento, né? Se assim podemos dizer, Maria Madalena. Então hoje celebramos Santa Maria Madalena. Neste belíssimo evangelho narrado por São João, contemplamos essa cena tocante, né, da ressurreição de Cristo. Ou seja, o encontro pessoal de Maria Madalena com o ressuscitado. Ela que esteve aos pés de Jesus, agora é a primeira a ir ao túmulo e é a primeira a ver Jesus vivo. Logo após Jesus ser morto e crucificado e morto, ser colocado no sepulcro, Maria Madalena e Maria, sua irmã, elas tinham costume de ir ao túmulo do Senhor todos os dias. E nesse dia ela chegou lá e viu que a pedra estava removida. Ela pensou, então, roubaram o meu Senhor. Entrou em desespero. Aí Maria chegou até na porta, e enquanto Maria Madalena saiu para contar para os discípulos o que ela tinha dito, que ela tinha visto, a hora que Maria estava lá dentro do sepulcro olhando, que não tinha visto nada, que o Senhor realmente não estava ali, o corpo dele. Apenas o santo sudário num canto e no outro. Então, ela escutou duas vozes, né? Os anjos estavam ali, mas ela não conheceu a presença dos anjos. Então, alguém chega por trás dela e diz: Maria, quem você está procurando? Ela achou que era o jardineiro que tinha retirado o corpo de Jesus e tinha roubado ou colocado em algum outro lugar. E ela disse: Me diz onde o puseste, que eu irei lá buscar. Então ela não sabia que ela estava lidando ali, falando propriamente com o próprio Senhor, com Jesus, o Salvador. Tanto é que ela só reconheceu que era Jesus. Ela viu, mas não reconheceu. Ela só reconheceu quem era Jesus quando Jesus disse: Maria. Maria, ela respondeu: Rabone, que quer dizer mestre. Meu irmão, minha irmã, nós só sairemos do pecado, nós só buscaremos o Senhor a partir do momento que a gente conseguir reconhecer a voz dele, reconhecer o chamado dele na nossa vida. Pode ter certeza que quando Jesus nos chama, o chamado dele é diferente. Não é igual ao do mundo. Jesus, quando nos chama, o chamado dele é transformador.
Como a ovelha. Você sabia que a ovelha é cega? Ela não é surda, ela é cega. Então, quando o pastor chama, subia pelas suas ovelhas, elas escutam sua voz e vai até onde aquele barulho está. Por isso que elas têm um sininho, que elas escutam o barulho e vai seguindo aquele sininho. Elas ouvem a voz do pastor. Muitas vezes assim somos nós, que precisamos centralizar nossa fé em Jesus, para que a gente possa de fato ouvir a voz do Mestre Jesus a nos chamando, a nos conduzindo, a nos trazendo para perto dele, né? O amor fiel dela se transforma em testemunho. É isso que você precisa aguardar deste evangelho e dessa festa, né? O amor fiel que ela teve por Jesus transformou aquela mulher, transformou aquela vida, transformou para sempre aquela mulher, que nunca mais ela foi a mesma, né? O amor fiel que ela teve pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Maria mostra o amor fiel de Deus por cada um de nós. Quando Deus nos ama, transforma a nossa vida, torna-nos testemunhos da sua verdade, da sua ressurreição e do seu evangelho. Nós somos testemunhas vivas daquilo que Jesus fez, fará e sempre fez por cada um de nós. É por isso que nós devemos sempre propagar este evangelho, levar essa palavra de Deus a tantos lugares, como forma de gratidão, de retribuição por tudo aquilo que ele já fez na nossa vida. Maria Madalena, ela tinha esse costume de ver o Senhor. Ela tinha esse costume de procurar agradar o Senhor, de procurar estar próximo do Senhor. E ela nos dá um grande ensinamento, né? Porque você tem ido até o Senhor? Você tem tirado um tempinho do seu dia para buscar o Senhor no sacrário? Ou a correria do dia a dia tem nos impedido de chegar até Ele? Então é uma reflexão que eu faço primeiramente para mim. Maria Madalena buscava o Senhor. Mesmo depois de morto, o encontro pessoal que ela teve com Jesus foi tão grande que mesmo morto ela buscava o Senhor. Ela buscava o Senhor. Maria vai ao sepulcro ainda escuro. Não só era de madrugada, mas o coração dela também estava mergulhado na escuridão da dor, da perda e da confusão. Ela chegava naquele sepulcro triste, chorava, eram grandes lamentações, porque elas não queriam perder o Mestre Jesus. Jesus tinha feito muito bem para elas. Jesus faz muito bem para cada um de nós. Logo em seguida, Jesus fala: vai lá avisar os meus irmãos, os discípulos, que eu ainda não fui para o Pai, mas eu vou. E levarei aqueles que também estiverem fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Então, elas correram para avisar os seus discípulos, os discípulos de Jesus, avisar dessa grande bênção que é ter encontrado o Senhor, e também repassar o convite que Jesus disse, né, que estará com eles, que é para eles encontrar. Mais para frente nós conhecemos muito bem essa palavra que fala que depois, mais para frente, Jesus encontra com os seus discípulos na beira do rio e tantos outros lugares que Jesus encontra com eles. Então, meus irmãos, nessa terça-feira, nesse dia de Santa Maria Madalena, que possamos, assim como ela, repito, assim como Maria Madalena teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ao ponto de mudar radicalmente. Não dá para ficar brincando de cristão, não dá para ficar brincando de que é de Deus e não é. É preciso converter, é preciso buscar a Deus de todo o teu coração. Por isso que pedimos a Deus, por intercessão de Santa Maria Madalena, que nós possamos viver essa graça desse testemunho de amor a Deus por cada um de nós, mesmo no tempo da escuridão, da dor e da confusão, que Jesus não permita que os nossos olhos se desviem do caminho dele. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem. Eu volto amanhã, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz e bem. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.